Então, retomando, não é o significado emocional ou a conotação subjetiva que possa ter por um indivíduo. Esse segundo tipo de significado, né, que Frege vai chamar de sentido, ademais do primeiro, que é a referência, o Bedeutung, o segundo sentido, ou Sinn, em alemão, é uma característica objetiva das palavras. É uma característica objetiva, um significado objetivo. Por que significado no sentido subjetivo, emocional? Cada um tem o seu, tá certo? Cada um, o nome Marco Rufino, a referência está aqui, é um indivíduo de carne e osso, está falando. O significado subjetivo desse nome, para diferentes pessoas que tiveram diferentes experiências comigo, vão ter diferentes conotações subjetivas, né? Uns gostam, outros detestam, outros amam, outros odeiam, outros admiram, outros desprezam, outros riem e assim por diante. A conotação subjetiva é uma para cada pessoa, tá certo? Mas o sentido, o que Frege chamava de sentido, é uma forma, uma perspectiva para a referência que é o mesmo para todas as pessoas. Então, um exemplo clássico que ele introduz sobre o sentido da referência, nesse ensaio sobre o sentido da referência, de duas designações para o planeta Vênus. Tá? Na antiguidade, as pessoas não tinham ideia de que. Na antiguidade, eu estou falando 1000, 2000 anos antes de Cristo, na época dos babilônios, que foi quando primeiro se preocuparam, as primeiras astronomias surgiram, pelo menos da forma como nós conhecemos a história. Talvez na China, na Índia, tenham astronomias mais antigas, mas Frege está usando o exemplo da Babilônia. Então, os primeiros que notaram a presença de Vênus no céu notaram a presença nas últimas horas da tarde. Você vê nas últimas horas da tarde, começo da noite, Vênus é um ponto muito brilhante, é o ponto mais brilhante do céu, tá certo? Nas primeiras horas da noite. Quando Vênus está visível, na época que ele está visível, nas primeiras horas da noite, ele é o ponto mais brilhante do céu, fora a Lua, evidentemente. Tá? Então, as pessoas na antiguidade designaram aquele planeta como a estrela da noite, tá certo? Mas também, quando Vênus está visível no céu, quando ele é visível na parte da manhã, ele é o ponto mais brilhante do céu nas primeiras horas da manhã. Assim, um pouquinho antes do Sol nascer, Vênus, quer dizer, presta atenção no céu. Um pouquinho antes do Sol nascer, acorde amanhã, um domingo, pega um domingo, acorde às 5 da manhã e fica esperando o Sol nascer para você fazer esse teste. Tá? Mas um pouquinho antes do Sol nascer, o Vênus também é o ponto mais brilhante no céu, então também chamaram Vênus de a estrela da manhã, tá certo? A estrela da manhã. Se eu não me engano, depois esses nomes viraram Hésperos é um dos nomes, né? E Fósforos, tá certo? Dois nomes diferentes. Na época, eles acreditavam que Vênus era uma estrela como as outras estrelas. Tá? Então ele foi chamado da estrela da manhã e foi chamado da estrela da tarde, só que eles não sabiam. A astronomia da época não tinha ainda condições de identificar aquele corpo celeste como sendo o mesmo, porque eles não sabiam que era o mesmo corpo celeste que era visível nas primeiras horas da noite, em algumas épocas do ano ou do mês, e era o mesmo corpo celeste que era visível nas primeiras horas da manhã, porque intuitivamente, se um corpo celeste é visível nas primeiras horas da noite, a noite acabou, ele foi dormir, ele saiu do céu, tá certo? Então eles não tinham, dada a astronomia da época, eles não tinham ideia que estavam falando do mesmo objeto. Quer dizer, a expressão a estrela da manhã e a expressão a estrela da tarde ou da noite, tá? Eram duas expressões para o mesmo objeto. Só que eram expressões. Então, aqui está outro exemplo de algo que você não está acostumado, talvez não esteja acostumado a chamar de nome próprio, mas do ponto de vista semântico, do ponto de vista qual é a função dessa expressão, é se referir a um objeto em particular, que era o planeta Vênus. Tá? Quando alguém falou, aquilo lá nós vamos chamar de a estrela da tarde ou estrela da noite, ele introduziu essa expressão para falar daquele objeto. E quando
essa mesma pessoa ou algum outro astrônomo, pode ter sido séculos depois, introduziu a expressão aquilo, nós vamos introduzir a expressão a estrela da manhã para falar daquele objeto, ele introduziu uma expressão também para falar de um objeto particular. Então, foram dois nomes, um nome, uma expressão é a estrela da manhã, outra expressão é a estrela da tarde, dois nomes introduzidos para falar do mesmo objeto. Tá? Só que, evidentemente, tá, eles estão falando do mesmo objeto, tá certo? Só que uma dessas expressões está apresentando Vênus segundo uma certa perspectiva. A gente poderia talvez escrever essa perspectiva dessa maneira: o corpo celeste mais brilhante visível nas primeiras horas da manhã. É isso que essa expressão conota, digamos, ou essa é a mensagem, ou essa é a informação que essa expressão está carregando com ela, além do próprio Vênus. Então essa expressão está apontando para o Vênus, mas era como se ela estivesse dizendo: olha lá a estrela mais brilhante visível no céu nas primeiras horas da manhã. E a outra expressão, a estrela da noite, ela está apontando para Vênus, mas segundo uma outra perspectiva, segundo uma outra, o que Frege chamava, segundo um outro modo de apresentação. Né? Ela está dizendo: olha a estrela no céu. Eles achavam que Vênus era uma estrela, nós sabemos que não é, que Vênus é um planeta. Né? Mas a estrela no céu mais brilhante, visível nas primeiras horas da noite. Tá? Então essas duas expressões, elas têm o quê? A mesma referência. A referência qual é? É o planeta Vênus. Estão apontando para a mesma referência. Tá? Só que estão apontando de maneira diferente, ou estão apontando segundo um aspecto, um conteúdo cognitivo diferente, certo? Então, esse aspecto ou conteúdo cognitivo ou forma de apresentação, tá? Que é a mesma para todo mundo, quer dizer, as pessoas que acompanham o primeiro astrônomo e usam a expressão a estrela da manhã, elas estão apontando para o planeta Vênus segundo a mesma forma de apresentação, segundo o mesmo conteúdo cognitivo e assim por diante. Tá? E as pessoas que acompanham o segundo astrônomo estão apontando para Vênus, para a mesma referência, só que segundo uma outra forma de apresentação, mas essa segunda forma de apresentação também é a mesma para todo mundo. E olha que coisa curiosa. Possivelmente, as pessoas viviam naquela sociedade, usavam as duas designações do planeta Vênus, na época, sem saber que eles estavam falando da mesma referência, tá? Eles vieram a descobrir isso depois, que estavam falando da mesma referência, só que usavam duas designações para o mesmo planeta, só que segundo dois sentidos diferentes, duas formas de apresentação diferentes. Tá? Vou dar um outro exemplo. Eu posso falar de várias maneiras possíveis do número 7. Eu posso falar do número 7 como... eu posso me referir ao número 7 de várias maneiras diferentes. Tá? Eu posso falar do número 7 como o número de dias da semana. Tá? Quando eu disser... eu estou pensando no número que é o número de dias da semana. Você vai falar, ele está pensando no número 7. Ok. Eu posso falar do número 7 como o número favorito, o número da sorte. Tá certo? Pelo menos quando eu cresci, se considerava o 7 como sendo o número da sorte. Né? Não sei se de lá para cá mudou. Mas, então, eu gosto do número da sorte. Estou falando do número 7. O número favorito do meu tio fulano de tal, que era o número 7. Eu estou falando do mesmo objeto. Eu estou falando, como eu disse, o número de gols que a Alemanha fez contra o Brasil na famosa goleada de 2014. Estou falando do número 7. Olha só, eu estou falando da mesma referência, é o mesmo número, só que segundo o quê? Perspectivas diferentes. Uma perspectiva eu estou apresentando o número 7 como o número de dias da semana, tá? É uma perspectiva que eu uso essa perspectiva para organizar a minha semana, por exemplo. Outra, eu estou apresentando o número 7 segundo uma outra perspectiva, o número da sorte. Tá? Eu estou olhando para ele, é como se tivesse vários pontos de observação do número 7. Um ponto de observação é o número 7 da perspectiva de dias da semana. Outro ponto de observação é olhar para o número 7 da perspectiva do número da sorte, por oposição ao número do azar. Outro ponto de observação é olhar para o número 7 como sendo o número favorito do meu tio fulano de tal. E, finalmente, uma perspectiva particularmente trágica e desagradável
é olhar para o número 7 como sendo o número de gols que a Alemanha fez contra o Brasil em 2014. São perspectivas diferentes para uma mesma referência. Essas perspectivas, ou como Frege coloca, formas de apresentação, tá certo? São o que é isso? O que é essa perspectiva, forma de apresentação e etc, etc. Bom, é isso que ele quer designar como sendo o sentido de uma expressão. Então, a expressão, o número de gols, o número de gols que a Alemanha fez na goleada contra o Brasil em 2014, tá certo? E a expressão, o número favorito do meu tio fulano de tal, essas duas expressões têm a mesma referência, que é o número 7, mas têm sentidos diferentes. E esses sentidos, para todo mundo que fala a mesma língua que eu, esses sentidos seriam o mesmo para todo mundo, tá? Pelo menos em tese, pelo menos em teoria. Na prática, não é bem assim. O sentido muda um pouquinho de pessoa para pessoa, tem certas nuances, mas estamos falando em tese, estamos falando de maneira abstrata ainda, né? Se você for ler sobre o sentido da referência na ordem que Frege está apresentando, ele começa a falar, ele diz, a identidade sempre desafiou, sempre constituiu um problema, etc, etc. Então, o que ele está falando aqui de identidade significa, não é a identidade de um indivíduo, ou nossa identidade quanto cultural, etc, etc. O termo identidade, ele tem vários sentidos, várias referências também diferentes, o termo identidade. O que ele está se referindo aqui, o que Frege quer discutir no comecinho do ensaio, são enunciados de identidade. Enunciados de identidade são enunciados do tipo x é igual a y, né? Onde tem o símbolo de igualdade no meio. Tá? Ou o verbo ser, né? O é. Né? Hésperos é fósforos. Pelé é Edson Arantes do Nascimento. Tá? Onde eu tenho um nome de um lado, para um objeto, e do outro lado, aí tem o verbo, que é o verbo ser, ou o símbolo da identidade, e do outro lado do verbo ser, eu tenho outro nome para o mesmo objeto. Né? No caso de a identidade ser verdadeira. Tá? Porque tem identidades falsas, evidentemente. Tá? Se eu digo Pelé é idêntico a Maradona, Pelé é Maradona, eu estou afirmando uma identidade falsa. Mas se eu disser Pelé é Edson Arantes do Nascimento, eu estou afirmando uma identidade verdadeira. Então, a forma como Frege introduz a necessidade para o reconhecimento da noção de sentido é uma forma muito peculiar dele enquanto filósofo alemão, protestante, etc., que é a seguinte: por que vamos fazer a coisa simples e intuitiva se a gente pode fazer um pouco complicado, né? A coisa complicada, né? Então ele está dando uma complicada ali, né? Porque ele está considerando a coisa num plano muito mais geral, muito mais envolvido com a ontologia, mas eu espero que, pelo menos nesse vídeo aqui, tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês a motivação intuitiva para a noção de sentido, né? Quer dizer, a noção de sentido vem basicamente desse reconhecimento de que as diferentes designações de um mesmo objeto, que seria a referência, cada uma delas parece carregar uma forma de apresentação, parece carregar um modo de apresentação ou parece dar uma perspectiva para aquele objeto. Tá? Então, a noção intuitiva de sentido, pelo menos de maneira intuitiva, ela é muito natural. Né? Você pode falar de uma pessoa, sobre uma pessoa, uma mesma pessoa, quem gosta dela vai usar um tipo de designação para aquela pessoa, quem não gosta dela vai usar outro tipo de designação. Nós sabemos que estão falando da mesma pessoa, só que uma delas vai dar um sentido positivo, outra vai dar um sentido negativo. Né? Ou uma vai pegar aquela pessoa segundo um aspecto positivo, certas propriedades interessantes, bacanas da pessoa, outra vai pegar aquela pessoa, vai falar daquela pessoa segundo certas propriedades negativas. Né? Nós vamos aprofundar isso nos próximos vídeos, e nos próximos vídeos eu vou tentar reconstruir um pouquinho com vocês o caminho propriamente que Frege faz nesse ensaio sobre o sentido da referência, para vocês ter um guia para ler esse ensaio. Tá bem?